Hum. Bom, gente, a gente já fala sobre os crocodilianos, tá? Confesso que eu não entendo muito deles, porque são animais que a gente realmente não tem na rotina da parte clínica e cirúrgica. Claro, pode vir aparecer para você um crocodiliano? Pode. Confesso que conheço alguns tutores que estão pensando em adquirir, mas assim, claro, tendo todo um planejamento certinho. Mas não é impossível de aparecer para você se você quiser ir mesmo para a parte de silvestres e de exóticos, tá? É um pouco incomum, mas aparece. Então, eu vou falar um pouco mais generalizado, porque a gente tem em torno de 3 grupos, eu vou falar só de 2, em torno de jacarés e crocodilos. Isso vale para os dois, tá? Mas a gente tem só os jacarés no Brasil, tá? A gente tem todos os biomas, mas a gente não tem crocodilo no Brasil. É realmente uma pena, mas infelizmente a gente não tem. Bom, vamos começar com a diferença entre o jacaré e o crocodilo. São diferenças bem básicas que os pesquisadores estipularam, tá? Então, o que acontece? Espero que vocês estejam vendo meu mouse na tela, tá? O que acontece? O jacaré, ele apresenta a base larga, tá? Da cabeça, e continua em toda a cabeça, continua larga. Então, ele não afina, ele continua tudo largo. Claro, isso também depende da espécie. Tem espécies que são largas, a base da cabeça, ainda até a parte do focinho, e tem outras espécies que é um pouco mais fino. Mas essa é uma diferença muito importante. Nos crocodilos, a gente não vê isso. A gente vê que a base da cabeça ela é larga, só que em torno, ao caminhar da cabeça, ela vai afinando. Então, assim, a gente costuma falar que a cabeça do jacaré ela é em forma de U e a cabeça do crocodilo é em forma de V, tá? Claro, às vezes a gente sabe que aqui no Brasil não tem jacaré, não tem crocodilo, mas então é um pouco mais fácil da gente diferenciar entre jacaré e crocodilo. Porém, em outros países a gente pode ter os dois. Então, claro que também a gente tem que conhecer a espécie que a gente está lidando, mas de relance, às vezes pode ser um pouco complicado de identificar se é um jacaré ou um crocodilo. Por exemplo, a gente vai ficar tipo assim, olhando para frente dele, tipo, ai, deixa eu ver se você tem a cabeça em U ou em V. Então, por isso que a gente tem que estudar certinho em cada espécies que a gente apresenta em cada bioma e em cada país, tá? Outra diferença bem importante é que a parte de dentição por completo, tá? Aqui na figura tá bem explicadinho que nos jacarés a gente consegue ver, quando os animais estão com a boca fechada, a gente só consegue ver a parte superior da dentição, tá? Nos crocodilos a gente consegue ver as duas partes, tanto superior quanto inferior, tá? Essa é uma característica bem notável também, que eles diferenciam. Mas assim, gente, é aquela coisa, estudo da espécie, tá? Mas, no geral, são algumas diferenças que eles acharam para facilitar mais esse meio em torno da ordem, tá? Claro, o tamanho varia também, eles podem chegar tipo de 5 até 8 metros, várias toneladas, então, que tem várias variações em torno da espécie, que variam do tamanho, variam do ambiente que ele está, e por fatores adversos, como parte de nutrição, parte de temperatura, tá? Que influenciam todo nesse desenvolvimento. Vamos para. A gente tem 3 ordens, tá, gente? Eu só coloquei 2 que são consideravelmente mais importantes, porque a outra ordem é um pouco mais difícil de encontrar, tá? A gente tem a família dos alligators, que tem o jacaré do papo amarelo, que no Brasil eu particularmente considero mais comum, até para pet eles consideram mais comuns. Não sei dizer para vocês se é por causa do temperamento, mas acredito que sim.
mas o jacaré de papo amarelo, ele é o mais comum de se encontrar. A gente também tem o jacaré do Pantanal, tá? Assim, o jacaré do papo amarelo, gente, eu não sei se para vocês dá para ver, é porque também essa foto tá batendo sol. Mas em outras imagens vocês conseguem ver que assim, não parece tanto amarelo esse papo assim, mas eles dizem que é puxado mais para um tom amarelo, tá? A gente tem o jacaretinga, o jacaré de coroa, o jacaré anão ou paguá, que é o menor jacaré que a gente tem no Brasil, tá? E o jacaré açu, que é o maior jacaré que a gente tem no Brasil. Então, aqui, principalmente no açu, a gente consegue ver de verdade essa característica do formato da cabeça. Vocês conseguem ver que ele é bem redondo, bem em forma de U mesmo. E a parte de dentição, que a gente só consegue ver a parte superior dos dentes, com a boca fechada, tá, gente? Mas a parte inferior a gente não consegue. Mas é aquilo que eu falei, por exemplo, no jacaré-açu a gente consegue ver bem essa diferença, né, estrutural, do formato da cabeça. Só que, por exemplo, no jacaretinga não é tão, é um pouco mais afinado. Mas ainda apresenta essa característica, tá? E a gente tem a família dos crocodilidais, que, no caso, são apenas fora do Brasil. Não temos crocodilos no Brasil. Então, a gente tem, eu trouxe 3 exemplos para vocês, tá? Que é o crocodilo americano, o crocodilo de Cuba e o crocodilo de água salgada, que ele é, assim, de verdade, gente, ele é gigante. Na foto ele parece bem pequeno, mas ele é bem grande, em torno dos seus 8 metros, tá? Bom, a gente vai falar um pouco sobre a parte de anatomia e fisiologia. O que acontece, gente? A pele desses animais é de uma grande resistência, porque eles possuem escamas córneas retangulares, que estão distribuídas em torno do tronco e da cauda. Aqui na imagem a gente consegue ver perfeitamente na parte do tronco essas escamas. Por quê? Esses animais eles estão em constante briga com outros animais, até mesmo da mesma espécie, porque eles disputam muita parte de território, parte de alimento. Então eles precisam ter um tegumento muito mais forte para ter essa resistência em torno das brigas, tá? Claro, outra, outra coisa que ajuda é que eles têm placas osteodérmicas, que eu vou falar mais para frente. Mas é em relação também à parte de controle de temperatura e controle de brigas, mas principalmente para defesa, tá? Uma parte bem importante é que eles possuem os issos, que são órgãos sensoriais intertegumentares. O que significa isso? Como a gente sabe, os crocodilos, eles têm um domínio muito grande dentro da água. Então, o que acontece? Aqui na imagem, vocês conseguem ver esses pequenos pontinhos pretos? Então, em algumas espécies a gente só tem em torno da cabeça, em outras a gente tem em várias partes do corpo. O que acontece? Esses pontinhos são órgãos receptores de pressão. Então, o que acontece? Quando o animal está dentro da água, esses órgãos eles auxiliam na parte de locomoção e direção, tanto para a parte de caça quanto para a parte de direção mesmo, de nado, essas coisas. Então, assim, você percebe mesmo que o animal ele tem muito senso de direção dentro da água. Então, um conselho que eu dou para vocês, gente, se um dia vocês estiverem à frente de um jacaré ou algum crocodilo, a melhor coisa que vocês podem fazer é correr para fora da água, porque dentro da água ele realmente tem um senso de direção maravilhoso, que esse órgão sensorial ele vai ajudar a ter um controle da onde você está, em parte de localização, e ele vai chegar até você muito mais fácil do que se fosse em parte de terra. Claro, não impede nem assim, nada impede dele sair da água e correr atrás de você. Não, mas é muito mais fácil ele te achar dentro da água, tá? Como eu tinha comentado para vocês, os adultos eles têm formação de placas osteodérmicas
responsáveis pela captação de calor e defesa. Ou seja, a gente tem a parte de escama, a epiderme, e na derme a gente tem essa parte intercalada com placas osteodérmicas. Então, além dessa proteção dessas escamas mais rígidas, a gente tem essas placas osteodérmicas. Então, elas servem tanto para a parte de captação e dissipação de calor, tanto para a parte de defesa. Porque muito das brigas deles é feito com a parte de ataque, ou seja, eles têm muita capacidade de apreensão. Então, assim, no caso de alguma mordida, não seria tão prejudicial se não tivesse essas estruturas para defesa. Continua sendo prejudicial, mas não é tanto, tá? Uma parte bem importante é a glândula de Almíscar, que ela é predominantemente nos machos. A gente sempre fala que na natureza todo macho tem um cheiro. E os crocodilianos, em específico, eles têm essa glândula de almíscar, que é um odor muito característico que eles produzem em épocas reprodutivas para atrair a fêmea e para marcação de território. Então, o que acontece? Eles têm 3 pares dessas glândulas. Então, é uma interna da cloaca, tá? Uma dentro da cavidade oral e uma na parte inferior da cabeça, que é, claro, em outras épocas eles podem ter essa excreção desse odor, mas em épocas reprodutivas, assim, é um odor muito característico, tá? Que eles soltam, assim, de forma exacerbada. Então, eu não sei se na nossa parte a gente consegue identificar esse cheiro, porque nunca tive contato, mas tem pessoas que falam que sim, tem pessoas que falam que não. Então, eu não sei se é mais para a parte da espécie em questão ou se a gente consegue mesmo. Porque tem algumas espécies, por exemplo, em porquinho danger, que a gente consegue sentir o cheiro da glândula. E tem outras espécies que não, são cheiros que passam despercebidos. Então, isso é muito relativo. Bom, uma parte muito importante deles é o sistema digestório, que ele é bem diferente, vamos dizer assim. O que acontece? A língua ela é achatada e presa ao assoalho da cavidade bucal. Ou seja, a língua não é móvel, tá, gente? Ela é presa, ele não levanta, não abaixa, não balança a língua. Não tem fenda palatina e os dentes apresentam um formato cilíndrico, ou seja, é para a parte de apreensão e não para corte. Em outros animais, o dente ele é específico tanto para apreensão, tanto para o corte. Mas nessa espécie é só para apreensão. Por quê? Os crocodilianos eles não têm mobilidade de mandíbula, ou seja, eles não têm movimentos mastigatórios. Então ele não pega a sua presa e fica mastigando lá, tipo. Claro, tem espécies que a movimentação mastigatória é lateral ou ventro dorsal, que é para frente e para trás. Eles não têm essa mobilidade, tá? Então, literalmente, eles pegam e engolem. Claro, em empresas maiores, eles têm outras táticas, mas na maioria é só, principalmente em pequenos, fez a apreensão, engoliu, tá? E eles são termodependentes. O que isso significa? Eles são muito dependentes da parte de temperatura. Por quê? A temperatura regula a parte de trânsito intestinal. Por exemplo, em uma temperatura de 30 graus, o animal está em um ambiente com temperatura de 30 graus. Ele pode demorar em torno de 4 dias para fazer esse trânsito intestinal. Em outra temperatura, por exemplo, em 25 graus, ele pode fazer em uma semana. Então, é muito dependente. Sempre favorável para o calor. Os répteis sempre são favoráveis para o calor, tá, gente? Então, é regra, tá? Para todos os répteis, eles sempre têm que ter uma fonte de calor, porque eles regulam a temperatura interna com a temperatura externa. Então, a parte de temperatura influencia tanto na parte de desenvolvimento, parte de alimentação, parte de metabolismo. Então, é muito importante. Então, essa temperatura regula o trânsito intestinal deles, tá?
Presas maiores, a gente tem a movimentação lateral da cabeça, ou seja, eles não apresentam movimento de mastigação. Porém, eles conseguem pegar a presa e conseguem literalmente balançar a cabeça para um lado e para o outro. Isso facilita para destroçar a presa, para facilitar a ingestão. Outra coisa também é o giro corporal, ou seja, o giro da morte. Não sei se vocês viram, mas vou passar para vocês daqui a pouco um vídeo que mostra certinho o que aconteceu há um tempo atrás, uma moça no zoológico, que ela foi fazer um comando e acabou que o crocodilo conseguiu pegar a mão dela e ele conseguiu girar, tá? Então, eu vou passar esse vídeo aqui para vocês rapidinho. Opa. Espero que vocês estejam vendo. Ó, esse vídeo é o seguinte, gente. É uma tratadora, ela tava fazendo uma exibição. E o que aconteceu? Ela foi fazer um comando pro crocodilo ir para trás. Só que acontece, quando ela faz o comando, ela não retira a mão dela rápida. Então ele consegue pegar a mão. Por quê? Essa é uma demonstração de alimentação dele. Então ele tá com muita fome. Então, o erro dela foi não manter essa distância e esse cuidado. Claro, ela é treinada para essas situações, mas, assim, foi por pouco mesmo. Se outra pessoa não tivesse ajudado ela, ela não ia conseguir sair. Ó, o comando com a mão. E ele, ó. Você viu que ele primeiro ele achou que ele ia conseguir fazer um movimento lateral. Aí agora ele tá girando. Então, o que aconteceu? Como a moça treinada, na hora que o crocodilo foi fazer o giro, ela girou junto. Então, não deu tempo dele, na hora do giro, decepar a mão dela, porque ela conseguiu girar junto. E outra coisa que ajudou também foi que esse rapaz, ele pulou em cima. Porque na contenção física a gente consegue fazer tanto a contenção física com equipamento, em conjunto com a manual, que é no caso a gente pular em cima do crocodilo ou do jacaré, fazendo essa pressão com o quadril em cima dele, tá? Essa é uma das partes de manipulação que a gente consegue realizar. Então, mais uma vez, na hora que ela fez o movimento, vocês viram que ela literalmente colocou a mão na boca dele. E ele realmente só pegou a mão dela e ficou com a mão na boca dela. Ó, ele conseguiu pular em cima dele e fazer essa pressão em cima, tá? Por isso também que ele soltou, porque ele se sentiu um pouco contido, tá? Mas primeiro, gente, não vamos evitar essa situação, né? Porque não é muito legal a gente colocar na mão no bolso. Tem outro vídeo circulando também, que a moça vai jogar um pedaço de carne. E é um pedaço de carne para um recinto entre vários jacarés. Aí o jacaré pensa que o pedaço de carne é uma coisa
Exatamente. E na verdade era a mão do coleguinha, do outro jacaré, o crocodilo. Na hora que ele pegou, na hora que ele pegou a mão, ele girou e decepou o braço do outro jacaré. Então, é um instinto muito voluntário, tá? Então ele vê que é aquilo, isso, manda no grupo do Jess. Ele vê que é aquilo e ele vai para cima, tá, gente? E ele, então, no caso do vídeo, como ele achou que a mão da moça era muito pequena, ele conseguiu fazer um movimento lateral, só que não da forma adequada que ele queria. Aí depois ele partiu pro giro, tá? Então a gente sempre tem que prestar atenção. Principalmente na parte de contenção, a gente sempre prioriza a contenção da cavidade oral, tá? Então a gente a gente usa pulsar, a gente enrola com fita. E por último, depois que acabou a contenção física, a gente saiu de cima dele, a gente libera a boca, tá, gente? Porque o risco é gigantesco de verdade. Temos a parte de temperamento. Como vocês podem ver, são animais bem agressivos, principalmente quando estão com fome. O que acontece? O jacaré, o instinto dele é mais para fuga do que ataque. O crocodilo, ele ataca, ele prefere atacar do que fugir, tá? Então, obrigado que não tem crocodilo aqui, mas a gente nunca pode subestimar o instinto animal, tá? Então, como são animais bem agressivos, a gente tem que sempre tomar cuidado. A parte de defesa, como eu tinha comentado, ou ele vai fugir, ou ele vai atacar, tanto com mordida, ou também com chicote. A cauda dele, gente, serve também com chicote. Então, assim, é pesado, a escama é dura, não deve ser legal, tá? Então a gente tem que prestar bem atenção, porque deve doer, deve fazer uma marca que é complicado. E se vocês pensam que jacaré não corre, gente, jacaré corre sim, tá? Na água, claro, eles são bem mais rápidos na água, mas no solo eles também correm, tá? Eles levantam, parece impressionante, eles levantam o corpinho e saem correndo. A parte de contenção física eu não vou administrar para vocês, porque são vários passo a passos. A doutora Isabela ela vai dar essa parte de clínica médica e patologia de répteis, então ela vai falar certinho sobre essa parte de contenção, que são vários passos que a gente pode seguir, porque não é simplesmente você chegar e pular nas costas de um animal. Então, porque primeiro você tem que conter ele, você tem que imobilizar, você tem que prender as patas, prender a boca. Uma pessoa tem que estar segura, você tem que prender a boca, uma pessoa tem que estar com o pulsar segurando a boca para ver se ele não consegue fazer esse movimento lateral para você pular em cima dele. Então é bem complicado, tá? Fora que algumas espécies, quando abrem a boca, perdem a visão, tá? Frontal. Então, a gente tem que tomar cuidado. Mas outras não perdem, tá? E outra coisa, eles têm bastante dificuldade de virar de forma lateral. Ou seja, a boca tá aqui e você tá aqui do lado. Eles têm dificuldade de fazer esse movimento. Porque o corpo deles alongado não ajuda muito. Mas como tem, gente, eles têm a cauda. Então, eles podem facilmente te chicotear. Então, não vai ser muito legal. Então, a gente prioriza fazer o pulo na parte das costas do animal. A gente chega por trás da cauda e pula, tá? Eles apresentam a válvula palatal. Essa válvula, na imagem, ela tá fechada, tá? O que acontece? Essa válvula, ela serve como proteção da parte orofaringe. Porque o que acontece? Como o animal ele tem maior privilégio na água, vamos dizer assim, ele caça na água. Só que o que acontece? Ele pega o seu alimento, né? Vamos dizer assim, ele pega um peixe. Ele não faz a ingestão dentro da água. Ele levanta a cabeça e faz a ingestão. Por quê? Quando ele está dentro da água, vocês concordam que ele tem a ingestão da presa, só que ele ingere também água. Então, essa válvula ela fica fechada. Por quê? Se ela estiver aberta dentro da água, tem o perigo dele ingerir ou aspirar água.
Então, o que acontece? Quando ele levanta a cabeça fora da água, essa válvula abre e ele ingere a presa, tá? Isso também facilita que ele respire dentro da água. Dentro da água, assim, com a cabeça na água e com as narinas para fora, porque essa válvula vai estar fechada, tá? E assim, ela é bem proeminente. Abriu a boca dele, você já consegue ver ela direto. Nos répteis, a gente tem o nervo vago. A gente usa muito em contenção, que é a estimulação do nervo vago. Nos répteis, o nervo vago fica atrás do globo ocular. Então, o que acontece? Quando a gente vai fazer a contenção, a gente faz a compreensão dos dois olhos, claro, com luva, né? A gente faz uma compreensão leve, tá, gente? Sim, leve a média depende do animal. E a gente faz a compreensão. Esse nervo vago, ele serve como se fosse um animal desligar, sabe? Ele literalmente desliga. Mas assim, tem gente que faz compressão com os dedos, tá? Ou coloca algodão e enrola com fita. Aí esse algodão, ele vai fazer uma leve compressão e o animal, ele vai desligar, vamos dizer assim. Só que assim, a partir do momento que você tira o dedo ou você tira esse algodão, demora em torno de uns 10 a 15 minutos nessas espécies para ele voltar, tá? Mas assim, não é considerado tipo uma sedação nem nada, gente. Ele é literalmente, ele só tipo ele para de se movimentar um pouco, ele reduz um pouco da frequência cardíaca e da frequência respiratória, tá? Mas ele tá com todos os sinais ainda e ele pode estar alerta dependendo da espécie. Eles apresentam membranas nictinantes translúcidas que auxiliam na proteção dos olhos quando o animal está submerso. Ou seja, quando o animal está dentro da água, ele apresenta uma membrana translúcida que serve como proteção ocular. A gente tem que prestar atenção bem nessa parte de exame físico, porque tem algumas patologias que essa membrana, em vez de estar translúcida, ela está opaca. Então, a gente tem que ficar atento aos mínimos detalhes também, tá? São animais que apresentam uma visão noturna, assim, excelente, tá, gente? E os ouvidos são localizados próximo aos olhos em formato de fenda. É como se fosse uma membrana muscular, mas é como se fosse uma fenda, sabe? Tipo, se fosse um buraquinho, assim, um risquinho, assim. É bem difícil de enxergar, mas tá ali. Muita coisa é uma frase bem popular, acho que vocês já ouviram falar. Tipo, lágrimas de crocodilo. Ah, essa pessoa é muito falsa, ela chora, tipo, que nem lágrima de crocodilo. Por quê? Quando o animal está ingerindo a presa, dependendo da presa, se ela é uma presa muito grande, essa presa, ela entra em contato com a parte superior da cavidade oral. Então, ela pressiona esse palato. Pressionando esse palato, em cima a gente tem a glândula lacrimal. Então, é meio como se fosse um estímulo dessa glândula. Então, ele não chora de verdade, ele só está sendo estimulado. Então, a partir do momento que ele engole, ele para o estímulo e ele para de chorar, tá? Por isso que a gente fala que é um choro falso, porque é só um estímulo através da alimentação. E outra coisa, uma curiosidade para vocês. Liberar um animal apenas se recuperando, o que significa? Quando a gente faz a contenção física de um crocodiliano, que a gente tem todas essas técnicas de amarrar ele, algemar, passar corda, passar fita, pular em cima dele, é um animal que ele gasta muito energia, glicose, para se soltar, tanto para fugir ou para atacar. Então, o que acontece? Quando ele gasta muita energia, na parte de musculatura, só vai ter ácido lático. Então, o que acontece? Quando a gente tem a presença desse ácido lático, o animal ele não vai ter força de contração muscular. Então, o que acontece? Quando a gente solta ele e ele não tem essa força de contração muscular, a primeira coisa que ele vai fazer é fugir para a água. Só que se ele fugir para a água e ele não tem essa força de contração, ele pode morrer afogado. Então,
O que a gente faz? Quando é um recinto, a gente esvazia toda essa parte onde tem a área da água, tá? Para ele não ter chance de se afogar. Ou a gente espera ele se recuperar para depois fazer a soltura. Porque senão, ele literalmente, a primeira coisa que ele vai fazer é ir correndo para a água, porque é a área de domínio dele. Então, ele pode chegar, ele não tem força de contração muscular, e ele pode acabar se afogando por não conseguir voltar para cima, tá? São pequenos detalhes que a gente tem que prestar atenção também, tá, gente? Então, aqui a gente consegue ver a lágrima de crocodilo. É uma lágrima assim, gente, é como se fosse mais uma lubrificação do que uma lágrima, tá? Então, a gente tem essa presa vai comprimir essa parte superior, tá? E aqui a gente tem a glândula lacrimal, que faz com que eles chorem. Sistema circulatório completo em relação aos outros répteis. Por quê? Os crocodilianos têm 2 átrios, 2 ventrículos, certo? Os outros répteis, por exemplo, os quelônios, eles têm 2 átrios e 1 ventrículo. Então, por isso que a gente fala de uma forma completa em relação aos outros. Porém, eles apresentam o forame de Panizza. É como se fosse uma comunicação do arco aórtico entre o sistema do lado direito com o sistema do lado esquerdo. Ou seja, do sistema da parte de tem o sangue oxigenado com o sangue não oxigenado. Então, é literalmente como se fosse esse buraquinho, essa comunicação, que a gente vai ter a mistura desses dois sangues, tá? Deles não interfere tanto, tá? É só mesmo uma adaptação que eles tiveram. Não tem muita relação essa mistura de sangue, tá? Mas é só apenas uma adaptação evolutiva deles, em relação aos outros répteis. Então, aqui, não crocodiliano, 2 átrios e 1 ventrículo. Crocodilianos, 2 átrios e 2 ventrículos, com mistura de sangue através do forame de Panizza. Ou seja, a gente tem a mistura dos dois sangues, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, tá? Mas assim, gente, não é muita mistura, não. É pouca coisa, tá? Bom, aqui tem uma foto bem anatômica, bem específica, tá? Toda essa parte aqui, eles não são que nem os mamíferos que têm essa divisão de cavidade, tá? Tanto porque eles também não têm o diafragma, então toda essa parte a gente chama de cavidade celomática, em que a gente tem uma cavidade concentrada para todos os órgãos, tá? Uma coisa bem importante que a gente tem que lembrar, em répteis e aves, a gente tem o sistema porta-renal, que é o quê? É um fluxo de sangue dos membros posteriores direcionado para os rins. Então, é dos membros posteriores direto para os rins. Então, o que acontece? A gente tem que prestar bem atenção nessa parte em relação à medicação. Por quê? A gente não pode fazer a medicação em membros posteriores. Porque o que acontece? Se a gente fizer a medicação nesses membros, esse fluxo sanguíneo vai levar direto para o rim. E ele não vai ser metabolizado no fígado, ele não vai passar no fígado, não vai ser metabolizado. Ele literalmente vai, você aplica, ele vai direto para o rim e é excretado. Só que dependendo da quantidade, da dose que você for fazer, ocorre de dar uma nefropatia por essa quantidade. Então, a única coisa que a gente pode fazer em répteis e aves em membros posteriores é solução fisiológica, tá? Só soro, ringer, só, tá? Porque não é medicação, não precisa ser metabolizada, então não tem problema, tá? Bom, parte de habitat. Na natureza, os crocodilianos podem viver em grandes agregados ou em pequenos grupos, em rios, lagos e pântanos. Como eu tinha comentado para vocês, gente, são animais que vivem querendo ou não, em grupo, eles precisam dessa socialização. Então, eles precisam estar em constante confronto, porque é uma pequena área que eles estão divididos, então eles têm que ir em busca de alimento, então tem que ir em busca de reprodução.
E também eles disputam bastante locais de banhos de sol, porque répteis em especial, eles gostam bastante de fontes de calor, e uma fonte de calor bem acessível para eles é o sol. Então eles disputam lugares que têm grande incidência de luz, tá? Então assim, gente, eles estão em constante atrito. E ainda bem que eles são evolutivamente adaptados com essa parte de escamas bem dura, porque senão ia ser bem complicado para eles essa parte de disputa, né? Em parte de termorregulação, como são répteis e precisam de temperaturas externas para fazer a regulação de temperatura, o que acontece? A gente tem três fatores. A gente tem a parte de comportamental, autônomo e adaptativo. O comportamental é aquele animal que literalmente pega e se desloca para uma área onde tem uma fonte de calor. Ou seja, é um animal que está aqui e vai lá e vai tomar um banho de sol. Vai lá, vou pegar uns 10 minutinhos aqui de sol e beleza. Os crocodilianos fazem muito isso e quelônios fazem muito isso. Quem tem alguma tartaruga, tigre d'água, alguma coisa que vive solto, vive em algum lago, alguma coisa, vai perceber que durante o dia, principalmente ao meio-dia, que é o calor mais intenso, ele vai estar lá, naquele solzinho gostoso, para fazer essa termorregulação, tá? Parte autônoma, que é em torno de variações orgânicas, ou seja, mudança de fluxo sanguíneo. Seja por meio de uma vasoconstrição ou uma vasodilatação dos vasos, tá? E o adaptativo, que ele pode ser tanto de médio a longo prazo, ou seja, são alterações que são metabólicas ou hormonais. Isso também influencia muito na parte de época reprodutiva, porque são animais sazonais, ou seja, eles possuem algumas épocas do ano que tem o ciclo hormonal muito mais intenso, tá? Principalmente em dias quentes, tá? Em estações quentes, que geralmente, por exemplo, aqui no Brasil são primavera e verão, tá? Outra coisa muito legal, serve para quelônios também, que o nascimento de macho ou de fêmea, ou seja, a determinação dessa parte sexual, não é determinada por um fator genético, que nem mamíferos, tá? Mas sim por fator de temperatura. Ou seja, em temperaturas baixas, que é em torno de 28 a 31 graus, ou altas, de 33 a 34, nós teremos nascimentos de fêmeas, tá? E em torno de intermediário de 31 a 33, nascimento de macho. Tem um estudo que comprova que a gente tem mais nascimento de fêmea dentro de um ninho, porque elas têm essa variação muito grande, ou seja, tem uma temperatura baixa e uma temperatura alta, então pode nascer fêmea. E o macho não, tem que estar entre aquele intermediário para nascer macho. Então a incidência de fêmea é muito maior do que de macho, tá? Uma coisa muito importante é que a temperatura afeta a duração do período de incubação, o grau de pigmentação do embrião e a taxa de desenvolvimento. Ou seja, a temperatura, ela está intimamente ligada a tudo do animal. Tudo mesmo, de verdade. E o que acontece? Temperaturas abaixo de 28 graus, o ovo ele se torna inviável. Então, ele não vai ter nascimento de um bebezinho, tá? O ovo ele vai ser inviável, não vai nascer. E a gente pode também ter alteração de período de incubação, ou seja, a temperatura desse ninho é diferente da outra, aí às vezes esse ninho vai demorar alguns dias a mais para nascer do que o outro. O grau de pigmentação e a taxa de desenvolvimento, ou seja, o tamanho do animal, fator de peso também, que influencia bastante. Aqui tem um jacarezinho tomando um solzinho, né? Eles gostam bastante dessa parte de banho de sol, tá? Ele tá bem confortável, na verdade. Reprodução. Primeira reprodução determinada pelo tamanho corporal e idade. Ou seja, o animal, determinada espécie, ele tem que ter um determinado tamanho e uma determinada idade. Ou seja, uma maturação sexual, né? Uma maturidade, no caso. Ciclo sazonal, ou seja, tem épocas do ano, estações do ano, que eles têm uma ação hormonal muito maior, que auxilia na parte de reprodução.
são animais que apresentam muita disputa por locais, ou seja, disputas para onde vão fazer o ninho, em qual local eu vou me alimentar. Então, realmente, gente, eles disputam muito. Displays vocais são animais que vocalizam muito, tá? Principalmente os machos, tanto na parte de odor, que eles apresentam aquela glândula, mas na parte de vocalização para chamar a fêmea, tá? E a gente tem que prestar atenção também, geralmente, em parte de cativeiro ou recinto, né? Que fêmeas estressadas, elas têm uma baixa reprodução. Ou seja, quando a gente tem fator de superlotação, dominância, ou seja, um grupo domina o outro, ou uma fêmea domina muitas fêmeas, ou ao menos um macho domina as outras, ou temperaturas muito baixas ou muito elevadas, tá? Em que a fêmea ela pode ter uma baixa nessa parte de ovulação, ou ela simplesmente não ovula, tá? Porque a gente também tem liberação de cortisol, que é um hormônio estressante. Então, isso é para todas as espécies, querendo ou não, gente, porque a reprodução é um fator estressante, de verdade, para todas as espécies. Tanto que em cativeiro ela não é aconselhável, claro. A gente tem a reprodução em cativeiro de crocodilianos, porque muitas espécies estão, sim, extintas e ameaçadas. Então, muitos zoológicos fazem isso, como parte também de pesquisa. Então, assim, não é indicado para outros, por exemplo, você que tem uma ave como pet ou mamífero, não é indicado a reprodução porque é um fator muito estressante. E é um fator que exige muito do corpo do animal, tá? Então, é estressante para a fêmea. Para o macho, nem tanto, porque tem algumas espécies que abandonam a fêmea, mas continua sendo estressante também, tá? Mas tem todo um fator ambiental envolvendo essa parte de reprodução. Então, assim, gente, eu pergunto pra vocês acham que essa parte desse recinto tá legal? Tipo, vocês acham que é um recinto que tá bom, não tem nenhum fator estressante nem nada? Você acha que tem água para todo mundo, banho de sol para todo mundo? Vocês veem que tem até amontoados de animais em cima para tentar pegar esse banho de sol, né? Então, e muitas vezes essa é a realidade, tá? De alguns recintos. Que não é legal, claro, não são todos, tá? Mas assim, não é legal, é estressante para uma fêmea, que com certeza aqui deve ter macho e fêmea junto, tudo misturado. Então, assim, um influencia o outro, só que não tem condição nenhuma de uma fêmea procriar aqui, gente, de verdade. É um fator muito estressante. A cópula ela ocorre na água, tá? Como eu falei, é um ambiente que eles dominam, tanto na parte de nutrição quanto reprodução. E, gente, eles são animais agressivos, não são? Não seria diferente com o ninho deles. Se um dia vocês virem um ninho de algum crocodilo, algum jacaré, gente, corre, não fica perto, tá? Porque a mãe vai estar olhando vocês e ela vai sair correndo atrás de vocês. E é bem verdade, tá? Então, elas têm um comportamento de super proteção mesmo com os ninhos. Porque o que acontece? Quando ela consegue fazer um ninho construindo um material vegetal misturado junto na terra, misturado com terra, com um buraco que ela cava, com areia, com resto de material vegetal, tipo palha. É um amontoado, ó. Aqui na imagem vocês conseguem ver. E são de 20 a 70 ovos, claro, dependendo da espécie. Mas assim, gente, é mais ou menos assim. Como se fosse uma amontoadinha assim de um monte de entulho. Se você vê isso, por favor, gente, não fique perto ou não mexa no ninho. Porque a fêmea ela vai estar do seu ladinho e ela vai estar olhando para você falando: você tá mexendo no meu ninho. Eu vou morder você. Eu vou te atacar. E é isso. Outra coisa muito, acho que vocês já devem ter escutado, que quando os filhotes estão perto do nascimento, eles conseguem chamar a mãe. Então, é tipo um som, tipo, eles ficam tipo um, um. Eles ficam chamando a mãe. Porque acontece? A mãe, muitas vezes, ela pega o filhote
com a boca, leva para a água. E outros filhotes não conseguem nascer sozinhos. Então, o que a mãe faz? Ela vai lá no ninho e ela, com as patinhas, ela vai desmanchar todo o ninho, tá? E muitas vezes ela vai conseguir morder bem de levinho a casca do ovo para tentar liberar o filho. Então, ele literalmente chama a mãe para ajudar nessa parte de nascimento, tá? E é um som bem característico, tá? Eu não consegui colocar um vídeo aqui para vocês, fico devendo para vocês, qualquer coisa eu mando lá no grupo do Jess. Mas assim, gente, é bem bonitinho o som. Só que se vocês estiverem na natureza e escutarem esse som, vão embora, por favor, porque amanhã ela vai estar perto para cuidar do filhote dela, tá? Parte de nutrição. Gente, crocodilianos são animais oportunistas. Ou seja, qualquer presa viva que ele vê, ele vai querer comer, tá? Qualquer coisa. Tanto que tem várias predações de animais que ficam na beira de rios ou lagos, tomando água que o crocodilo chega e pega, realmente, tá? Então, assim, se ele vê uma presa, ele vai atrás, sendo fácil ou não, tá? Então, filhotes se alimentam de crustáceos, répteis menores, pequenos peixes e insetos, tá? Claro, em zoológico, eles priorizam a parte de alimentação com carne já preparada, não um animal vivo. Porque também, muitas vezes, o animal que é do zoológico, às vezes ele pode ser um animal que ele veio de tráfico, alguma coisa, e ele não tem esse instinto de caça. Então, muitas vezes também, ele não consegue caçar uma presa viva, ou, dependendo da presa viva que você colocar, pode acabar machucando o animal, tá? O jacaré. Isso acontece bastante em serpente. Quando o povo vai querer dar animal vivo, por exemplo, ratinho, geralmente, que eles literalmente deixam lá e a serpente tenta pegar o rato. Só que muitas vezes a serpente se dá mal e o rato consegue machucar a serpente. Claro, não consegue fugir, porque geralmente é um recinto fechado, mas ele consegue sim se defender. E muitas vezes acaba machucando o predador, tá? Claro que também através da parte de alimentação, não sendo um animal vivo, a gente consegue fazer uma suplementação de alguma coisa se você precisar. Tanto de mineral quanto de vitamina, qual a gente consegue fazer com a parte de injeção que a gente coloca na carne, tá? Suplementação de cálcio, alguma coisa assim. Outra coisa que é muito característica é que eles são muito bons em salto, gente. Eles conseguem pegar impulso da cauda, literalmente subir para a superfície pegando o impulso da cauda, tá? Então, claro, eles não usam muito esse método de salto, porque geralmente eles gostam mais de pegar a presa quando estão na frente, mas eles usam bastante também assim. E eles conseguem pegar bastante aves, assim. Aves menores que voam mais baixo, eles conseguem pegar, tá? Mas era isso, gente, que eu tinha falado para vocês. Foi bem resumido, porque tem muitas espécies, tá? Essa parte de contenção física eu vou deixar também para a doutora, que ela sabe mais que eu. Mas espero que tenham gostado, tá? E é isso. Uma aulinha para vocês. Ah, eu acho que as meninas vão passar o Forms. Não sei. No grupo. Tem gravado a aula, tá? Se vocês quiserem os slides, algum vídeo, algum material, algum livro eu posso estar passando para vocês, tá? Eu tenho uma palestra muito legal sobre crocodilianos que eu posso estar passando para vocês, quem quiser. Vocês podem me chamar no WhatsApp, que eu consigo mandar essa palestra, tá? Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Preparei com todo amor e carinho para vocês. E muito obrigada pela presença de vocês, gente. Depois a gente vai disponibilizar a palestra e os slides para vocês.